Olá, oitavano, tudo bem? Vamos começar mais uma matéria nova, um novo conteúdo. Bom, a partir de hoje nós vamos começar a estudar um dos principais assuntos da história, que é a Revolução Francesa, que ocorreu no ano de 1789. Então eu peço para vocês muita atenção nesse conteúdo, porque ele vai ser base até de outros assuntos que nós vamos estudar daqui para frente, certo? Bom, a importância da Revolução Francesa. Ela é considerada um dos marcos da história. Alterou profundamente a base do poder político e social da França sobre um lema iluminista baseado, em ideias iluministas. É o lema de liberdade, igualdade e fraternidade, certo? Então, a partir de hoje, nós vamos conhecer as características desse processo revolucionário na França. Ou seja, essa Revolução Francesa vai ser a primeira revolução mesmo, ou o primeiro movimento que vai colocar de maneira mais intensa as ideias iluministas em prática. Também já vamos adiantar aqui, nenhum iluminista ele vai participar da Revolução Francesa, mas sim agora suas ideias vão influenciar, ok? Bom, para isso nós precisamos entender a França pré-revolucionária, ou seja, o que está acontecendo na França antes da Revolução e que realmente, lógico, vai motivar esse movimento revolucionário. Primeiro, a França tinha como forma de governo uma monarquia absolutista e talvez o absolutismo da França seja o mais rígido que havia na Europa, tá? Desde o rei Luís XIV, que nós já estudamos em outras aulas, o rei Luís XIV era aquele famoso rei Sol, né? Lembrando, o Sol é estático, parado e tudo gira em redor do Sol. Ou ele dizia então: o Estado sou eu, tudo gira ao meu redor, tudo gira a partir da minha vontade, tá? Vamos lá. Lembrando, num governo absolutista, o rei controlava política, economia, leis, sociedade, educação, religião. O rei controlava tudo, certo? Esse era o contexto. Então, antes da Revolução Francesa, forma de governo, uma monarquia absolutista, ok? Bom, a estrutura social da França era profundamente desigual, excluindo a maioria da população. Nós vamos ver até no próximo slide que somente 3% da população francesa tinha privilégios, tinham direitos. Essa estrutura profundamente desigual que havia na França, ela tem origem ainda lá da estrutura feudal, ok? Ainda lá na estrutura feudal. Lembrando, lá no feudalismo, ou você nascia nobre, ou você não nascia nobre. Se você nascesse nobre, você tinha uma série de direitos. Se você não nascesse nobre, você tinha uma série de deveres, certo? E aí, essa característica social que teve origem lá na Idade Média, no sistema feudal, ainda estava durando até o século XVIII, nessa França pré-revolucionária, com algumas características diferentes que nós vamos ver daqui a um pouco também, certo? A sociedade francesa era estamental, rigidamente dividida em ordens ou classes, ou seja, era dividida em estamentos. Na França pré-revolucionária, até início, até o final do século XVIII, nós tínhamos três estamentos. Três. Clero, nobres e o terceiro estado, que aí tinha várias classes sociais. Ok? Bom, vocês vão entender melhor agora. A sociedade francesa do antigo regime. Quando eu falo antigo regime, eu estou me referindo ao absolutismo, certo? Bom, então nós temos três estamentos aqui, ó. Um, dois, três. O primeiro estamento na França era conhecido como primeiro estado. O que era o primeiro estado? Quem fazia parte do primeiro estado? Os membros do clero, os membros do alto clero, os membros do alto clero. O que era o alto clero? Os principais cargos da Igreja Católica: bispos, arcebispos, cardeais.
até mesmo o Papa. Então, esse era o alto clero. Eles compunham 1% da população francesa, tinham privilégios. E estavam aqui no topo, né, por ser a igreja, e a igreja era considerada a intermediária entre Deus e os homens. Lembrando também que para ser do clero, mais especificamente que no caso do alto clero, para ser do alto clero, tinha que ser nobre, tá? Então, na verdade, ou você nascia nobre, ou você não nascia nobre. Se você nascesse nobre, você ia fazer parte da administração, certo? Ou você ia fazer parte do clero, ok? E aí você tem o segundo estado, que são os demais nobres, ou a nobreza, que participavam da administração do reino. Tinham cargos, pensões, privilégios, tá? Esses dois grupos aqui extremamente privilegiados. Lembrando que aqui, ó, no caso do primeiro estado, a igreja, ela não pagava impostos, ela recebia impostos e tinha uma série de privilégios, certo? Não pagava, recebia e tinha terras, tinha privilégio, ela tinha o amparo do rei. O rei protegia a igreja, tá? Em retribuição a isso, o que a igreja dizia? A igreja dizia, naquela teoria do direito divino dos reis, que o poder do rei vinha de Deus, que o rei era um representante de Deus na terra, portanto, ele não poderia ser desobedecido e que o rei só prestava contas a Deus. Então, o rei protegia a igreja fazia o controle social para que as pessoas obedecessem ao rei. Ok? Bom, e aí o segundo estado, como já disse, fazia parte da administração. Aí tinha os nobres mais chegados do rei, aqueles que faziam parte da corte ali, que estavam mais próximos do rei, tá? Que fazia parte da alta nobreza. E o terceiro estado? O terceiro estado tinha várias, dentro do terceiro estado, tinham várias classes sociais. Então preste atenção, nós temos 3 estamentos e dentro do terceiro estamento nós tínhamos várias classes sociais. Dentre elas, o grupo mais rico da França. Mais rico estava aqui, ó. Burguesia. E eles estavam no mesmo grupo de camponeses e sans-culottes, que eu vou explicar quem é esse sans-culottes. Então, aqui no terceiro estado, nós tínhamos burguesia, camponeses, artesãos, operários, ok? Representava a maior parte da população e arcava com a maior parte dos impostos, ou com todos os impostos. Porque somente o terceiro estado pagava impostos. Tá? Esses aqui tinham deveres. E o principal deles pagar o imposto, sustentar esses 3% aqui, que eram responsáveis pela maior parte dos gastos do governo da França. Certo? Era 3% só, esses aqui, ó, só que geravam a maior parte dos gastos do governo da França. Ok? Vamos lá ainda. Bom, o sans-culottes. Nós temos aí uma imagem representando aí o que era um sans-culottes. Sans-culottes eram artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam nos arredores ou nas proximidades ali de Paris, ao redor de Paris, na periferia. Recebiam esse nome porque não usavam os calções, né, elegantes que a nobreza vestia, mas uma calça, como vocês estão vendo aqui, ó, uma calça de algodão grosseira. Por quê? Na França, e também assim como outros governos absolutistas da Europa, você era identificado pelo tipo de roupa que você vestia. Tinha vestimentas específicas do clero, vestimentas específicas da nobreza e vestimentas que eram permitidas para os membros do terceiro estado utilizar. Então havia regras rígidas. Quem era do terceiro estado não poderia utilizar roupas que eram exclusivamente dos nobres ou do clero. Era proibido, certo? Era proibido. Ok, gente? Então você era identificado também sua posição ou seu estamento pelo tipo de roupa. Não é muito diferente de hoje, não. Hoje nós conseguimos, na maioria dos casos, identificar que classe social a pessoa pertence através do estilo de roupa que ela usa. Pessoas de um nível social melhor
vão utilizar roupas de marcas ou roupas mais caras. As pessoas de uma camada social mais simples vão utilizar roupas mais simples. Só que isso não é uma regra rígida, mas também nos ajuda a identificar até hoje, ok? Não mudou muito não, tá bom? No sentido que naquela época tinha leis específicas para isso, o rei determinava. Hoje não há reis, mas há barreira econômica, tá? Que acaba sendo uma lei. Bom, gente, essa é uma imagem clássica da Revolução Francesa, principalmente da França pré-revolucionária. É uma imagem clássica. Provavelmente vocês vão ver isso em provas de vestibulares, em simulados, em atividades de apostila. Se você for na internet e digitar lá, no Google, por exemplo, Revolução Francesa, e for lá no Google e na parte de imagens, clicar lá, com certeza essa imagem aqui vai aparecer algumas vezes. Isso aqui representa a sociedade francesa antes da Revolução, né? Então, vocês de cara já devem entender, mediante o que a gente já conversou aqui, vocês conseguiram entender o que já está acontecendo aqui, tá? Aqui embaixo, esse senhor aqui, né, é amparado aqui por um tipo de enxada, né? É o terceiro estado, tá? O que trabalha, o que paga os impostos e sustenta nas costas o clero e a nobreza, tá? E é pesado, é um fardo muito pesado para o terceiro estado, tá? Muito pesado. Bom, além dos problemas sociais que nós vimos nos slides anteriores, a França no século XVIII atravessava uma grave crise econômica. Nós vamos ver algumas coisas aqui. As finanças do Estado estavam prejudicadas desde o rei Luís XV. Tá? Revolução Francesa acontece no reinado do rei Luís XVI. Mas desde o reinado de Luís XV, as finanças não estavam boas. Um dos motivos que essa situação piorou com a derrota da França na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Nós estudamos isso na independência dos Estados Unidos. Entre 1756 a 1763, ok? Ocorreu uma guerra entre a França e a Inglaterra. Essa guerra dura 7 anos. Quem vence a guerra? A Inglaterra. A Guerra dos 7 Anos trouxe vários prejuízos econômicos para a Inglaterra. Agora você imagina para a França que perdeu essa Guerra dos 7 Anos. Outro problema que vai gerar mais crise econômica para a França. Também estudamos na independência dos Estados Unidos o seguinte: o que nós estudamos? Na guerra de independência dos americanos contra os soldados ingleses, a França enviou para os Estados Unidos, lá para a América do Norte, cerca de 10 mil soldados para lutar ao lado dos colonos americanos, para lutar ao lado dos colonos contra os ingleses. Ou seja, a França ajuda os Estados Unidos na sua guerra de independência. Isso custa dinheiro. E é contraditório. Muito contraditório. A França envia soldados para os Estados Unidos para lutar por uma independência contra a monarquia inglesa. E sendo que na França é uma monarquia absolutista. É meio incoerente. Então, além de ser incoerente, custa dinheiro. Certo? Além disso, a década de 1780, que é a década que acontece a Revolução Francesa, ela acontece em 1789, como vocês viram na abertura aqui da nossa aula. O país foi castigado com más colheitas, provocadas por problemas climáticos. Vários problemas. Frio demais intenso, estiagem, certo? Provocaram anos de péssimas colheitas que atinge em cheio a economia francesa, que é a economia francesa, aqui até aqui, então 80% da economia era baseada no campo, economia agrícola, prejudica bastante, ok? Continuando. Bom, então, nós temos essa equação histórica aí. Qual é essa equação histórica? Situação de exploração do terceiro estado. Mais grave crise econômica, mais ideias iluministas, e eu acrescento mais um item aí. Eu acrescento mais um item. A independência dos Estados Unidos.
que ocorreu em 4 de julho de 1776 e que em 1783 a Inglaterra reconhece a independência americana, ok? Tudo isso vai contribuir para a Revolução Francesa. Então, repetindo, situação de exploração do terceiro estado, mais grave crise econômica, somada a ideias iluministas e mais a independência dos Estados Unidos, que já colocou essas ideias iluministas em prática, vão influenciar e vão resultar na Revolução Francesa. Ok, gente? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos parar esse primeiro vídeo para não ficar tão extenso. Então, nós vamos ficar aqui nessa primeira videoaula tratando do seguinte assunto: como era a França, situação econômica e situação social antes da Revolução, certo? Nosso primeiro vídeo fica aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado e lembrando que sempre estou disponível para tirar as dúvidas, certo? Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.